A paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um AdnaCast, o segundo programa desse ano de 2025, que está cheio de novidades e bênção do Senhor para a sua vida. Nós estamos na série O Caminho da Excelência e o primeiro capítulo foi uma bênção de Deus. Se você não assistiu o primeiro capítulo do Caminho da Excelência, que é Queira Ir para o Próximo Nível, você tem que ir lá e assistir esse primeiro capítulo. Foi uma bênção. E hoje nós vamos dar prosseguimento a essa série. Essa série que tem abençoado muitas vidas, que tem levado as pessoas a realmente desprender de muita coisa que está segurando, no crescimento pessoal, crescimento espiritual. E Deus tem grande bênção. Então já vamos lá, já dá um joinha no vídeo, compartilha para os amigos, compartilha para a família, para que mais pessoas possam receber também essa bênção do Senhor, que você possa ser um canal de bênção na vida de outras pessoas, amém? Glória a Deus. E hoje o nosso título, o nosso capítulo, ele é Coragem para Começar, isso mesmo, Coragem para Começar. Esse é o nosso segundo capítulo da série O Caminho da Excelência. E coragem para começar, muitas vezes o que está te impedindo de começar é a coragem, que você acha que ter coragem é ter ausência de medo, e na verdade não. O medo, ele sempre é positivo na dosagem certa. Ele vai te deixar mais cauteloso, ele vai te deixar mais atencioso, mas ele não pode ser maior do que a tua coragem de começar. É sempre difícil e desafiador começarmos algo que muitas vezes não temos um controle total ou não temos uma dominância sobre aquilo, né? Por isso que é importante você sempre estar muito ligado com o Senhor através da oração, através da leitura bíblica, através da igreja, dos cultos. É sempre muito bom estar em comunhão direto com o Pai, para que nós possamos ser instruídos pelo Senhor, os caminhos que nós devemos trilhar. Mas Deus irá trazer para você coisas que serão desafiadoras para a sua vida. Não espere que Deus traga algo fácil. Nunca espere que os desafios do Senhor seja algo fácil de executar. O Senhor, Ele escolhe você para te capacitar durante o processo. Não que você já tenha capacidade para o processo. É no processo que Deus irá te capacitar. Então, muitas vezes a gente acha que por estarmos dentro da direção de Deus, tudo será fácil, tudo será tranquilo. E na verdade não. Não, porque Deus, primeiramente, na Bíblia, Ele nunca escolheu alguém que não fosse corajoso. Ele nunca escolheu alguém que não tivesse a coragem de iniciar algo. E Deus nunca escolheu também quem estava parado, sem fazer nada. E um personagem bíblico, que tem muito a ver com esse capítulo, que tem a coragem para começar, é Moisés. Porque quando o Senhor escolhe Moisés, Moisés não tinha uma boa dicção, Moisés não era nenhum poliglota, não era nenhum homem bem-sucedido, um homem respeitado, não. Moisés, ele era um fugitivo de Faraó, um assassino que fugiu, um homem que o seu povo não respeitava, que o Faraó estava à sua procura. Então, ele não tinha motivo nenhum para se sentir uma pessoa preparada para enfrentar Faraó e resgatar o povo do Egito. Mas, no momento que ele recebeu a direção de Deus, mesmo questionando o Senhor, porque é normal que nós às vezes questionamos o Senhor, mas Senhor, será que realmente é isso?
Senhor, será que realmente eu vou conseguir? Não tem problema. O problema é quando você não vai. É quando você empaca. É quando você deixa o medo ser maior do que a sua fé, do que a sua coragem. E lá em Êxodo, capítulo 4, versículo 12, Deus diz bem assim: agora, pois, vá, e eu serei com a sua boca, e lhe ensinarei o que você deve falar. Olha só, vá, e eu serei com a sua boca, e lhe ensinarei o que você deve falar. É importante que quando Deus te coloca em um desafio, Ele não está olhando se você já está capacitado. Porque Deus conhece a sua capacidade muito maior que você mesmo. Deus conhece a nossa capacidade melhor do que nós mesmos. Mas a nossa capacidade de aprender, de absorver aquilo que Ele vai nos capacitar. Porque Deus vai te capacitar durante o processo, não é antes do processo, é durante o processo. Por isso que Ele precisa que você tenha coragem para começar. Se Moisés fosse olhar para ele apenas, ele não iria aceitar esse desafio, esse comando do Senhor. E Deus iria levantar outro, porque os planos de Deus jamais serão frustrados. Mas Moisés confiou no que o Senhor disse. Agora, pois, vá, e eu serei com a sua boca, e lhe ensinarei o que você deve falar. Então, se ele não sabia falar corretamente, se ele não tinha uma boa dicção, se ele não era bom com as palavras, o Senhor disse: eu vou colocar na sua boca o que você deve falar. E como você deve falar. E para quem você deve falar. Deus vai capacitar no que você precisa aprender. E aonde você precisa aprender. No que você precisa aprender. E com quem você tem que aprender. Só que nós temos que começar. Você tem que começar. Anota aí. Eu tenho que começar. Se você não começar, não tem como Deus te capacitar no processo. Se você não começar, não vai ter como Deus te capacitar no processo. Mas no momento que Moisés pega a sua família, pega a sua esposa, pega os seus jumentos e obedece à ordem de Deus, a partir de então, Moisés começa a ser capacitado. Então vamos ver o que o Senhor falou para Moisés aqui em Êxodo 3:11, quando ele chamou Moisés lá, né, na sarça, que diz assim, na verdade, o que Moisés falou para o Senhor? Quem sou eu para ir até Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Isso foi em Êxodo 3:11. Aí, lá em Êxodo 4:10, ele diz: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente. Então, para você ver que Moisés não era um homem capacitado, mas foi um homem capacitado por Deus durante o processo. Anote uma coisa que eu vou dizer para você. Vou olhar para essa câmera aqui. Todo o processo que Deus trazer para a sua vida nunca será para você ser derrotado. A luta que você está passando, se você está aos pés do Senhor, se você é um homem, uma mulher de Deus, a luta que você está passando, ela não veio para te destruir. Ela veio para te melhorar, para te capacitar, para poder trabalhar as suas estruturas, as suas musculaturas espirituais. A luta que Deus trouxe, o processo que Deus trouxe é para te capacitar.
E aqui Moisés estava sendo capacitado pelo Senhor. Ele aceitou o processo de capacitação. E o Senhor foi fazendo promessas com Moisés, como, por exemplo, em Êxodo 3, versículo 12, que o Senhor diz assim: eu serei com você. E o Senhor diz para você, o Senhor diz para mim: eu serei com você. Porque você ainda está com medo de começar? Se você já recebeu o ok de Deus, se Deus já te deu uma direção, se Deus já te entregou a palavra, se Deus já confirmou nas bocas dos profetas muitas vezes, e você ainda está com medo de começar, por quê? Você está com medo dos processos. Eu já ouvi pessoas dizer assim: João, eu não vou fazer isso porque isso aí vai ser mais uma coisa para administrar, mais uma coisa porque tem as dificuldades. E é verdade. Tem sim as dificuldades, tem sim os desafios. Mas se você não aceita o processo, não tem como você melhorar, não tem como você avançar. Você tem que ter coragem de começar. Se você vai participar de uma maratona de 10 quilômetros, esse ano eu participei de uma corrida de reis, 10 quilômetros. Se você pensar nos 10 quilômetros, você desiste. Mas você pensa nos primeiros 100 metros, depois você pensa nos primeiros 1 quilômetro, 2, 3, daqui a pouco você atingiu 5, você fala assim: já consegui 5, consegui mais 5. E daqui a pouco você chega no final da maratona. Mas tem que ter coragem de começar. E o que é a primeira coisa que eu tive que fazer? Coragem de fazer a inscrição, de começar. Então, quando nós temos coragem de começar, nós autorizamos a Deus a nos capacitar durante o processo. Muitas pessoas também não começam porque têm medo do fracasso, têm medo de fracassar. Eu, nesse âmbito empresarial, conhecendo um pouquinho mais sobre investimentos, sobre startups, eu descobri algo que me deixou assim impactado, que as empresas que investem em startup, elas têm sucesso a cada 20 empresas em apenas 2. Olha só, em a cada 20 empresas, em 20 startups que essas empresas investem, apenas 1 ou 2 têm sucesso. Você imaginou se eles tivessem medo do fracasso? Você já pensou se eles tivessem medo de perder? Só que essas 1 ou 2 que dão sucesso, muitas vezes viram unicórnios que compensam todas as outras 18 que deram prejuízos. Você está preocupado com o fracasso. Só que o fracasso é a coisa mais normal do mundo para quem tenta. Porque a vida é uma vida de tentativa e erro o tempo todo. Tentativa, erro, tentativa, erro, tentativa, erro, até que acerta. É assim que funciona a vida. Já pensou se fosse lindo a gente fazer algo já dar certo? Fazer outro algo já dar certo? Mas quando Deus dá um caminho, aquele caminho, existe várias maneiras de chegar nele. E às vezes você vai tentar por várias etapas e não vai dar certo até que você ache o caminho. Mas cada etapa dessa que não deu certo é uma maneira diferente que você descobriu que não é o caminho para chegar naquilo que você quer chegar. Olha só. Olha só. Uma vez perguntaram para Thomas Edison, o que ele achava de ter perdido tanto tempo para tentar fazer a lâmpada funcionar, 1000 vezes, 1000 tentativas para dar certo a sua invenção. Qual era o nível de frustração com isso? O que ele pensava disso? Ele simplesmente disse: eu aprendi 999 vezes maneiras, aprendi 999 maneiras de não dar certo. Olha só. Então, quando você fracassa em algo, quando você erra em algo, você aprendeu uma maneira que não dá certo. Aquilo vai para o seu know-how, aquilo vai para o seu aprendizado, aquilo vai para o seu conhecimento, vai para a sua biblioteca mental e ninguém nunca mais tira isso de você. E isso vai somar para você achar o caminho correto.
É como se você fosse fazendo uma calibragem, você vai calibrando, até que você afunila no que precisa ser. Mas não pode ter medo de errar. Errar não é perder, não é ser destruído, não é ser fracassado. Errar faz parte do processo. Então, quando fala fracassar, erro de fracasso, é erro desses pequenos erros. Medo desses pequenos erros. Medo de errar durante o processo. E as pessoas deixam de tentar, deixam de começar. Então, não deixe o medo ser maior que a sua coragem. Tenha coragem para começar, que é o título do nosso capítulo de hoje. Entenda, errar faz parte do processo. Você vai errar e está tudo bem. Está tudo bem. É normal errar. O que você não pode fazer é errar 2, 3 vezes no mesmo erro, porque aí você não está aprendendo, você não está passando de fase, porque você está cometendo o mesmo erro. Então, se você está cometendo o mesmo erro, analisa, vê o que está acontecendo, porque está errado. Você errou em algo, opa, ajustou aqui, não erro mais, vou para o próximo, posso errar no próximo, ajustou, não erro mais, você vai avançando. É assim que tem que ser, né? Nossos passos. A importância de dar o primeiro passo, que você tem que entender, é que quando você dá o primeiro passo, você agora, para não ir à frente, você tem que tomar a atitude de desistir. E desistir é uma atitude dolorosa. Então, depois que você dá o primeiro passo, agora vai ser mais fácil dar o segundo, dar o terceiro do que desistir. Então, você se força a continuar. É importante que você dê o primeiro passo no sentido daquilo que Deus tem colocado no teu coração, que Deus tem te direcionado. Busca no Senhor qual é o seu propósito, o que deve ser feito na sua área espiritual, o que deve ser feito na sua área profissional, o que deve ser feito na sua área familiar, porque não estamos falando de negócio apenas, não estamos falando de sucesso pessoal apenas, estamos falando de todas as áreas da nossa vida. Em tudo nós temos que ser prósperos, desde a área profissional, mas também a área familiar. O que adianta você conquistar, né, um grande emprego ou uma grande empresa, mas quando chegar em casa sua família está destruída, seus filhos estão na droga, sua esposa não fala com você? Não faz sentido nenhum. Então nós temos que ser por completo. Então, em qualquer área que você quer avançar, que você quer buscar um planejamento de Deus, é importante que você comece dando o primeiro passo, tá? Então isso é bastante importante. E aí, olha só, qual foi o primeiro passo de Moisés? Nós vamos ler lá em Êxodo capítulo 4, versículo 20. Êxodo 4, 20. Moisés tomou sua mulher e seus filhos, colocou-os sobre jumentos e voltou para a terra do Egito. E Moisés levava na mão o bordão de Deus. O primeiro passo de Moisés foi: tudo bem, Senhor, já que o Senhor me deu essa direção, já que o Senhor falou que vai estar comigo, já que o Senhor falou que eu posso confiar, já que o Senhor falou que vai colocar na minha boca as palavras, então eu vou dar o primeiro passo. Vou com a minha família para o Egito. Olha só, eu imagino o que passou no coração de Moisés, né? Bom, eu vou e vamos ver o que acontece lá. E muitas vezes é assim mesmo. Eu vou começar e vamos ver o que acontece, porque se o Senhor falou, então Ele vai agir, porque eu não sei muitas vezes, muitos dias na minha frente. Teve muitas vezes na minha vida que eu não conseguia enxergar muitos meses à frente o que ia ser as coisas, como que ia ser o andar das coisas. Eu sabia, talvez, o meu mês atual, o meu próximo mês, não tinha muita certeza de como ia ser o futuro. E como conviver com essas incertezas? A incerteza do futuro nunca vai poder ser maior do que a sua certeza que Deus está contigo, que Deus está no presente. A incerteza do futuro nunca pode ser maior do que a certeza que Deus está com você no presente.
Porque a paz, ela não é no futuro, a paz, ela é no presente. E o que você precisa para seguir em frente é ter paz no coração. E sabe qual é a maneira de ter paz no coração? É quando Deus gera esperança. Quando Deus diz para Moisés, eu estarei contigo, o que ele gerou no coração de Moisés? Esperança. Se ele gerou esperança, automaticamente a esperança gerou a paz. Entende porque muitas vezes as pessoas não entendem por que o homem e a mulher de Deus, aquelas pessoas que estão buscando o Senhor, conseguem ter paz mesmo em momentos tão críticos, mesmo em momentos tão terríveis. É porque Deus está gerando esperança naquele coração. Quando você coloca o seu joelho no chão para buscar o Senhor, vai ler uma palavra, meditar numa palavra de Deus, perceba que o que aquela palavra está gerando no seu coração é esperança. E é essa esperança que te traz a paz. Então, na incerteza do futuro, eu olho para o meu Deus do presente. Eu falo com o meu Deus do presente. Quando eu falo com o Deus do presente, Deus gera esperança. A esperança dá a paz que eu preciso para seguir em frente. E para não deixar que o medo do futuro me trave. Vocês estão entendendo? Como é importante andar ao lado de Deus, assim como Moisés andou? Como é importante a cada passo você ir conversando com o Senhor, igual Moisés fez em muita caminhada dele com o povo de Israel, que não era um povo fácil. Porque Deus vai preparar o teu caminho. O caminho, ele não está pronto. Não está pronto. Deus está preparando a cada passo que você der. Porque de repente se você desistir, e aí? Então Deus vai preparando o caminho, de acordo com que nós vamos avançando. Nós somos ação, Deus é reação em cima do que nós estamos agindo. E aí nós vamos lá em Êxodo, capítulo 14, versículo 14, para a gente falar que Deus está preparando o caminho, que o Senhor falou bem assim: o Senhor lutará por vocês, vocês, porém, fiquem calados. Perdão, aqui quem está falando é o Moisés, estava falando para o povo, né? Aqui ele está dizendo quando o povo já estava correndo de Faraó, lá no capítulo 14. E aí ele já está usando uma palavra de Deus para poder trazer esperança. Olha só, esperança no coração do povo, que a esperança gera a paz. E ele diz: o Senhor lutará por vocês, vocês, porém, fiquem calados. Olha só. Quantas vezes você deixou de seguir em frente por não ter buscado uma palavra no Senhor? Por não ter ouvido uma palavra de Deus? Aquele momento que você achou que você estava sozinho, sozinha. Que você desistiu porque não achava caminho. O que faltou no seu coração foi a esperança. Quem tem esperança nunca desiste. Moisés podia desistir. O povo podia desistir. Mas ouvi isso. O Senhor lutará por vocês. Vocês, porém, fiquem calados. Quer dizer, o Senhor lutará por você. Fique calmo. Fique tranquilo. Porque o Senhor lutará por você. Parece ser uma palavra meio de praxe, meio como um jargão, mas não. Teve momentos da minha vida que palavras como essa me geraram uma esperança suficiente para não desistir. Teve momentos de dificuldade que eu e a minha família nós passamos, que Deus preparava um servo dele, uma serva dele, para me ligar, para falar comigo, simplesmente para dizer: essa luta, essa peleja não é tua, é do Senhor. Apenas confie. Já pensou, você está com um monte de problema para resolver e a pessoa chega para você e fala assim:
esta peleja não é sua, do Senhor, apenas confie. Olha só, isso gerou uma esperança tamanha que não me deixou desistir. Isso vai gerar em você uma esperança tamanha que é a paz suficiente que você precisa para dormir. Você que não está conseguindo dormir por causa de problemas, para você que não está conseguindo comer por causa de problemas, você que não consegue ter paz por causa de problemas, entenda, neste mundo, Jesus já disse, teremos aflições, teremos problema. Entenda, neste mundo teremos problema. Você quer não ter problema? Então espere o céu, porque lá, com certeza, nós não teremos problemas. Lá, com certeza, tudo será em grande e plena paz. Mas enquanto estivermos aqui, nós temos que encarar os problemas. Mas encarar os problemas com o Senhor à frente. Não é sozinho. Por quê? Porque o próprio Jesus disse, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, quando nós buscamos no Senhor a direção e Deus nos diz, vá por aqui, eu estou contigo, vá. Porque Deus está preparando o caminho. Eu, quando comecei o meu negócio, comecei a minha empresa, parecia uma brincadeira de um jovem adolescente, tinha 18, 19 anos. No fundo da casa do meu pai, com mais 2 amigos, e parecia que ali eram 3 jovens, não era 3 jovens sonhadores. Mas o que nos movia era uma tamanha esperança que nós íamos alcançar o nosso sonho. O que nos movia era uma tamanha paz, que era maior do que qualquer desafio, que era maior do que qualquer dificuldade. Porque talvez agora você pensa, eu vou começar, mas poxa, eu estou começando algo que já tem tantas pessoas já à frente, tantas pessoas já maiores do que eu, tantas pessoas já tão mais capacitadas do que eu ainda vou começar. Se Deus está contigo, não meça a capacidade, o futuro, pelo seu conhecimento. Não meça porque você é pequeno, porque você está só começando, não meça por isso. Mas meça pelo tamanho do Deus que você serve. Porque Ele pode pegar algo tão pequeno aqui e daqui 5, 10 anos ser tão maior do que tudo que já existiu. A nossa chegada, o nosso futuro, ele não é determinado do ponto que nós estamos. O que eu quero dizer? A sua origem não determina o teu futuro. É isso mesmo. A tua origem não determina o teu futuro. Você pode sair de uma favela. Não quer dizer que você não possa ser um milionário. Você pode nascer numa família rica. Não quer dizer que você vai terminar numa família rica. Porque o que determina o nosso futuro é as nossas ações. É as atitudes que nós vamos ter cada dia da nossa vida. E quando nós estamos no direcionamento de Deus, nós estamos sendo orientados pelo Senhor, nós temos a segurança de estarmos no caminho correto. Não tenha medo de dar o primeiro passo. Tenha coragem para começar. Esse é o nosso capítulo de hoje. E você que está conosco, obrigado pela sua audiência. Obrigado por acompanhar o AdnaCast e essa série maravilhosa, O Caminho da Excelência. Não deixa de curtir e compartilhar esse vídeo para mais pessoas que precisam ouvir essa palavra rema do Senhor. Que você possa ser abençoado e possa abençoar muitas vidas. Obrigado pela sua audiência e até o próximo AdnaCast.